Esteja, eu sou a Patrícia Rigoni, estamos de volta ao podcast Vida de Imigrante. Hoje com mais uma entrevistada especial, Isabel Santos. Bom dia, Isabel. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Isso, estamos aqui então para falar sobre um assunto interessantíssimo que é o quê? Uma mulher imigrante de sucesso. A Isabel, ela tem propriedade para falar disso e ela vai contar aqui a história dela toda de sucesso nessa vida de imigrante, né, Boa. Isabel? Toda. E você que está nos ouvindo então ao vivo pela Rádio Reli, já baixou o aplicativo da rádio? É muito importante, porque lá fica mais fácil da gente conversar, você pode mandar recado, a gente pode ir conversando. Podemos conversar também aqui, ó, pelo YouTube, claro, né? Estamos ao vivo aqui, já estou ligadinha no canal para responder qualquer pergunta, qualquer curiosidade, né? O recado que você quiser mandar, a gente está aqui ligadinho. Você pode mandar também pelos nossos WhatsApps, o da rádio, que é o 763. Opa, cadê? Não. O meu é o 863-210-9488 e o da rádio 754-276-6361. É tanto número que a gente até confunde, mas está tudo certo. Pessoal, então é isso. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Por quê? Porque aqui a gente dá voz, dá espaço, dá vez para você, imigrante, contar a sua história, trazer sua experiência, servir de inspiração para outros imigrantes, né? Esse é o nosso objetivo, a nossa missão aqui. Então, estamos falando aqui da Flórida, agora são 10h07. No Brasil, quem está nos acompanhando também, são 11h07, agora entrou o horário, né? O horário de verão, Sim, né, mudou, Isabel? né? Isso. Tem que levantar bem cedo agora. Tem que levantar, ainda tá escuro, Ixi. e quando dá 8 da noite ainda tá de dia, né? É uma Nossa. loucura danada, mas é assim mesmo. Isso que é gostoso, né? Da É gente, verdade. né, experimentar isso tudo aí Tem que que mudar alguma coisa, o né? mundo nos proporciona, esse mundão de Deus aí. Mas é isso, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é poderoso, né? O que faz uma mulher imigrante ser bem-sucedida, né? E eu acho que são em várias áreas, né, Isabel? Não uma só, acho que isso que é o mais importante também. Às vezes a gente foca num lugar só, numa coisa só, e tem tantas coisas, tantas áreas da nossa vida, né? Enfim, ela que é casada, tem 2 filhos, né? Seus filhos estão aqui também, Isabel? Eu tenho um filho que está aqui, que é o Aham, Felipe, sim. e tenho um outro filho que está em Portugal e mora em Lisboa. Os 2 internacionais Os também. dois, é. Mas é isso mesmo. Mas, ó, segura aí que daqui a pouquinho nós vamos saber com detalhes dessa história. Ixi. E por enquanto a gente vai aí seguindo com vocês. Então, quem está ao vivo pode mandar o recado. Se inscreve no canal do YouTube, @Rádio Reli. Manda o seu recado aqui. Estamos ao vivo. Encaminha essa entrevista para quem você achar que é interessante, que vai ser proveitoso, né? E segue a gente aí até o final, que vai ser muito bom. Pela rádio também, quem está às vezes trabalhando, não está podendo assistir no YouTube, mas está na rádio. Com E certeza. também está ouvindo tudo. Mas eu lembro vocês que todos os episódios ficam gravados. Então, se você não conseguir assistir agora ou não conseguir assistir tudo, depois você pode ver de novo também, né? Com Vale a pena ver de certeza. novo. Vale a pena ver de novo. Tanto no canal do YouTube da rádio, que é @Rádio Reli, quanto no meu também, que é o Patrícia Rigoni, tracinho número 8, né? Que é o meu canal do YouTube, que lá também tem todos os episódios, né? De todo mundo que já passou por aqui. Mais informações também de outras palestras que eu já dei no consulado, em vários lugares aí, que a gente está disseminando conhecimento, né? Disseminando sobre a psicologia que nós imigrantes temos, que é sim particular. Porque só quem está aqui que sabe, né? É Que verdade. está na pele, não adianta, né, Isabel? Bom, então fique ligado aí no nosso programa que está sensacional hoje.
E para quem já me conhece, sabe que não tem como eu não falar de saúde também, né? E todo mês eu trago aqui a lembrança de algumas campanhas que são internacionais, inclusive, especialmente na área de oncologia, né, e tudo mais. E esse mês de março a gente tem 3 campanhas importantes, viu? A primeira, inclusive, lembrando o nosso mês de março, mês da mulher, né, Isabel? Então, maravilhoso ter aqui uma história de uma mulher imigrante de sucesso, mas o mês de março também chama atenção para 3 problemas de saúde, né? Questões que a gente tem que olhar e sempre lembrando que tudo que é visto com antecedência, que é descoberto, que é tratado, tem mais chance de cura, mesmo que seja um câncer, né? É verdade. Isso é inegável. Eu estou nessa área, a gente sabe como é que é. Mas 2 doenças que são importantes ser lembradas também nesse mês de março para as mulheres, que é a endometriose. Então, é o março amarelo, que a gente chama, para lembrar que tem tratamento, tem muitas mulheres que são bem-sucedidas com a fertilidade, né? Porque a endometriose acaba atrapalhando um pouco isso daí, mas tem o tratamento e hoje já avançou bastante. Então, não é normal você ter dores absurdas de ter que ir para o hospital, né? Assim, quem não tem conhecimento, quem não entende, ou não acha que não tem alguma coisa, às vezes pode ser uma endometriose. E dá para tratar, entendeu? Que bom. Então, vamos lembrar disso daí. Tem também o azul marinho, que é sobre câncer de intestino e colo retal, que também é um câncer que, assim, acomete tanto mulheres quanto homens, mas que também tem o tratamento. Não é normal, às vezes, você ter muita prisão de ventre. Então, alguns outros sintomas que você acha que está tudo bem, mas pode ser que tenha alguma coisa. É um câncer que às vezes é muito hereditário também. Então a gente precisa ficar de olho para poder se cuidar, viu? E o março lilás, que é sobre a campanha do câncer de colo de útero, que infelizmente ainda é um câncer que é, vamos dizer assim, quase que adquirido, porque na grande maioria das vezes é por conta de infecção de HPV. Interessante. Saibam vocês, uma das maiores causas de câncer, aliás, vários, são as infecções por vírus. Uau! Então, do colo de útero passa por aí. Por isso que a campanha da vacinação das crianças mais novas, antes de iniciar a vida sexual, né, é tão importante, porque realmente previne nesse aspecto. Então, acho que é uma informação muito válida que a gente tem que disseminar, né? Mas, para além disso, também queria trazer aqui para vocês que nessa sexta-feira, dia 14 de março, eu, a Helly e a Elza, que faz o programa aqui também, ó, do Money Talk, agora em inglês, chiquérrimo aqui na Rádio Helly, estaremos num evento gratuito que se chama O Poder da Voz. Sabe assim, quando a pessoa às vezes tem vontade de até fazer um podcast ou se apresentar bem numa palestra e tudo mais, às vezes ela precisa de umas dicas. E nós 3 estaremos juntas fazendo esse evento incrível. Vai ser ali, ó, no Charlotte Civic Center. Quem está aqui no sul da Flórida, quem estiver longe também, quiser vir, vai ser muito bem-vindo, tá? A partir das 9 da manhã, ali em Pompano. O endereço é o Charlotte Civic Center, o 2669 North Federal Highway, a partir das 9 da manhã. Então, oratório e vendas para uma carreira de sucesso. Uau! É imperdível. Eu vou colocar aqui no chat do YouTube o link de inscrição. Você já pode fazer sua inscrição aí e vem com a gente, que vai ser incrível, viu? Vai ser ótimo essa manhã. Prontinho, já coloquei o link de inscrição aí no chat do YouTube. Corre lá para você se inscrever. A gente tem umas participações aqui, ó. O pessoal já começou a assistir, já está online aí, olhando, assistindo a gente. E agora nós vamos, então,
dar início aqui ao nosso bate-papo gostoso. Você que está em casa, você que está no trabalho, vamos lá, vamos conhecer a história dessa mulher de sucesso, imigrante, né, Isabel? Seja muito bem-vinda ao podcast Vida de Imigrante. Obrigada, muito obrigada. Minha querida, você tem quanto tempo que você está aqui? Boa pergunta. Eu vim para os Estados Unidos em 1987. Uau! Muito tempo, né? Já tem um Eu perdi tempinho. as Não precisa fazer, não. Só fala o ano, né? É, Tá certo. E como que foi isso, né? É uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que chega aqui. O que deu na cabeça de imigrar para os Estados Unidos? Como é que foi isso? Já veio querendo imigrar ou foi de outro jeito? Enfim, conta aí para nós. é verdade, não é? É. Não, por que que eu vim para os Estados Unidos? Uhum. Eu fiz letras no Brasil, né? Ah, tá. Para ensinar português e inglês. Ah, você já E gostava eu da já, língua. sim, eu já Uhum. gostava de inglês, yes. Aham. E eu já ensinava nas escolas, né, de high Uhum. school, mas Uhum. não ensinava inglês. Só o E português. depois eu comecei a pensar, como que eu vou ensinar inglês para esses alunos se eu não tenho a prática? Oh. Como eu vou ensinar? Não funciona. Aham. Eu pensei, gente, eu acho que eu vou para os Estados Unidos aprender inglês. Olha, então foi assim. Foi assim que eu vim para aqui, porque Uhum. aí também eu não queria vir para os Estados Unidos Ah. com mentir. Muitas pessoas, né? Uhum, É uhum, mentira. uhum. Muitas pessoas chegam, mostram alguma coisa que realmente muitos têm que mentir para poder entrar nos Estados Unidos por causa né, da forma que eles Uhum. querem aceitar um imigrante aqui. Certo, Não é verdade? certo. Mas você veio com esse Eu vim objetivo, com o né? objetivo de estudar. Se aprimorar, então, E eu vim para pegar o visto voltar de para o Brasil, estudante para voltar para o ensinar. Brasil. Ah, Eu que trabalhava legal. numa escola, na escola da Cedipa, Ah. no segundo grau. É Eu onde? Qual trabalhava estado em lá? Patinga. Eu sou de Minas É Gerais, de gente. Minas, aí é o pessoal de Minas ligadinhos. Mas nasci em Ah. São Félix de Minas. Sabe onde é? Ah. Eles falam assim, é lá onde Judas perdeu a bota. Sobe morro, desce morro, sobe morro. Aí quando Uau. vê Aí uma chega. vilazinha lá embaixo, foi onde nasceu essa pedra preciosa. Certo. Aham. Mas aí você estava morando nessa outra Eu cidade morava em e já Ipatinga. estava ensinando e Sim. tudo. Aham. Então, como eu gosto de... Eu não gosto de mentir. Eu não gosto. Eu não sei passar Certo. por uma coisa que eu não sou. Uhum. Falei assim, então eu vou pegar um visto de estudante. Sim. Eu peguei o visto de estudante e vim para os Estados Unidos. E você foi para qual estado a princípio? A princípio, eu fui para Nova York, né? Nova York. Estudar. Aham. Não. Hum. Não fui para Nova York ainda. Eu fui para Utah, Salt Lake Utah. City. Salt Lake City. Eu tinha uma irmã que morava em Utah, Salt Lake City. Ah. E fiquei com ela, passei Natal, passei um mês com ela e depois fui para Nova York estudar. Ah, entendi. Aí você foi para uma escola de inglês Fui para mesmo. uma escola de inglês. Não era intercâmbio, né? Não, Era não para era estudar. intercâmbio. Eu fui Uhum. estudar inglês. Entendi, entendi. Que bacana. E quanto tempo você ficou? Olha, eu fiquei um tempo, mas depois estava muito caro. Eu pensei assim, ou eu volto para o Brasil ou eu fico nos Estados Unidos. Mas Aham. para eu ficar nos Estados Unidos, eu vou ter que trabalhar, Aham. não é? Sim, sim. Então foi o que eu fiz. Uhum. Eu voltei para Utah de novo, passei Uhum. 6 meses em Utah. Inclusive, vou te falar o que aconteceu em Utah. Você morava com a sua irmã? Eu morava com minha irmã Aham. e ela era casada com um americano. E Sim. ela tem o marido dela tinha um amigo, grande amigo, que Uhum. ele era filho de um ator de televisão. Ah, essa história aí eu já ouvi um pouquinho. Vocês sabem que eu escuto, eu gosto de conversar antes, né, Isabel? Para eu saber da história, detalhes. Então vai lá, conta essa parte aí. Oh my gosh. O amigo dele era ator? Ator, não, o filho, não. O amigo dele, o pai do amigo dele, Ah, sim. o pai dele era ator de televisão. É ator.
É porque Aham. ele já faleceu Ah, agora, né? sim, era, O nome era. dele era Wilford Brimley. Uau. Ele, não sei se você já ouviu falar, tem um filme que chama Cocoon, Sim, aquele da sim, das piscina. pedras, né, que os Isso! Aí velhinhos não tem aquele entram. velhinho segurando a criança lá. Tem. Ele que é o Wilford É Brimley. mesmo, É. que chique, Mas e Isabel. como eu nunca encarei pessoas que importantes como são importantes, porque para Certo, mim todos nós somos somos iguais. iguais, isso mesmo. Aí ele precisou de alguém nesse tempo que eu estava lá para Aham. ficar com a esposa dele. Uhum. Aí fui, né? Conheci o Mr. Brimley e tudo. O mais interessante é que ele era cowboy. Ah, Aí tinha uma música em inglês que eu gostava muito, aham. sabe? Ele tocava piano. Eu falava, Mr. Brimley, toca essa música pra mim. Ah, Aí nós dois que ficávamos lá no legal! piano tocando. Que divertido! Yes. Aí aquela música assim, Give me a home where the buffalo run, where the deer and the antelope play. Essas coisas assim, né? Aham, Coisa de aham. cowboy, né? E ele Sim. amava ficar conversando comigo. Uma coisa muito interessante, né? Ah, Que ele fazia, na televisão, ele fazia uma propaganda de cereal. E eu cheguei na casa dele, tinha cereal para todo lado. E eu não sabia que ele fazia propaganda de cereal. Você achou que ele só Eu disse, comia gente, isso? será que esse pessoal que só come cereal olhava de um lado só cereal? Aí eu perguntei para a esposa, mas por que tanto cereal? Aí ela me mostrou aqui, ó. Aí que eu fui entender. Aqui, ó, porque meu marido faz. Aí ele tinha uma caixa assim, porque tudo era novidade para mim, tá? Sim, sim. Estava no estado, né? Claro, isso Aí há tanto ele tempo tinha também, uma né? caixa assim, fechada. Ele me chamou, Isabel, vem aqui. Eu pensei, o quê, Mr. Brimley? Aí ele me levou na cozinha e falou assim: sabe essa caixa aqui? Não mexa. Ixi, o que tem nessa caixa? Que é isso, meu Deus? Isabel, essa caixa não mexa. Eu falei assim, Não. meu Deus, será o que tem aí? Eu falei, ok, Mr. Brimley. Aí ele abriu a caixa. E sabe o que tinha lá dentro? Ele era diabético. E estava cheio de ampolas lá que ele usava, sabe? Então ele não queria que eu pegasse e botasse no lixo, alguma coisa, né? Sim, Aí eu fui jogasse fora, né, de repente. Aí uma outra coisa muito interessante que aconteceu lá, né? E eles riam de mim porque tudo para mim era engraçado. E eu era a diversão dele lá, né? Aí a esposa dele chamava Len. E ele tinha um cachorro que chamava Lenny. Nossa! Gente, mas esse pessoal gosta tanto do cachorro que botou o nome da mulher. Você acha que era o mesmo nome? Nossa! Aí eu perguntei, Len, por que você botou o seu nome no cachorro? Ô, Isabel, isso é interessante falar, me veio uma coisa aqui, né? Porque essa coisa da língua, né, é muito interessante. A pronúncia, o jeito que fala, muda tudo, né? Muda tudo. E ela falou assim, não, meu nome é Len! Ele é Lenny! Gente do céu. Mas era muito engraçado. Essa é uma história. Mas você aproveitava também e aprendia ainda mais o inglês, né? Porque estava na casa dos americanos. E uma coisa que ele me perguntou, desculpa, quando eu sorri eu choro, tá? Sai de emociona. Uma coisa que ele perguntou, foi aí que eu passei a me conhecer melhor. Ele disse para mim, Isabel, você quer morar com nós? Eu falei assim, Mr. Brimley, não. Isabel, eu vou te dar estudo, eu vou dar tudo que você precisar. Eu falei assim, Mr. Brimley, eu não era feliz. Eu não era feliz. Gente, Utah era naquela época, só tinha branco. Eu cheguei na igreja mormon com a minha irmã, todos olharam para nós como nós fôssemos um ser de outro planeta. É mesmo? É verdade. Olha. Mas eu não estava feliz. Eu estava feliz assim, naqueles momentos, mas não era ali. Eu não queria. Eu queria vir para Boston. Você queria voltar. Eu pensava, gente, eu quero morar num lugar que não importa que eu durma no chão, mas eu quero ser eu.
Então, o dinheiro, para mim, se eu quisesse, hoje, se eu dissesse assim, eu morei com um ator, eu poderia ter feito isso. Poderia, sim, né? Mas não era o que eu queria. Olha, eu acho que esse é um ponto também importantíssimo que a gente já tem que falar aqui, né? Isso faz parte do seu sucesso. Faz parte do sucesso, o autoconhecimento. É algo que a gente já vem falando aqui com outros convidados também que já vieram. Eu, como psicóloga, sou até suspeita de falar, né? Porque é o nosso lema, né? Verdade, então, se você quer ser uma mulher de sucesso ou um homem de sucesso também, né? Acho que é a parte mais importante. Então, você deu ouvido para você mesma. E apesar de ter uma oportunidade ali, né? Vamos dizer, para muitos, imperdível. Yes. Você pensou, não, aqui eu não estou sendo eu mesma, eu não estou aí. feliz. E aí você foi, então, atrás do seu sonho. Aí eu fui atrás do meu sonho, eu voltei, né? Eu fui pra Voltou. escola e aí aconteceu um episódio. Posso continuar falando? Pode, vamos lá, temos tempo. Eu estava na escola, aí eu não sabia se eu voltava para o Brasil ou ficava aqui, né? E uma amiga disse assim, olha, tem uma senhora que está precisando de uma babysitter. Eu falei assim, olha, que legal. Eu fui trabalhar na casa dessa senhora. Ela era médica e o esposo dela também era médico. Eu cuidava dessas duas crianças. Meu primeiro trabalho, né? E eu cuidava 7 horas, olha, gente, 7 dias na semana, 6 dias na semana. Uau! 10 horas por dia, 12 horas por dia. Por dia, ganhava $100 por semana. Nossa, era peixe puxado, $100 hein? por semana. Aí, mas é o que eu optei, né? Eu queria trabalhar, eu precisava de sobreviver. Como que eu iria sobreviver? E naquela época eu estava com $700. Porque naquela época $700 era um bom dinheiro. Ainda era bom dinheiro, né? Aí ela disse pra mim assim, Isabel, tudo que meu filho comer, você come. Eu pensei assim, ixi, Maria, agora eu vou comer a comida das crianças. Aproveitar então, né? Comer, ok, tá bom, mas tudo bem. Aí só que eu não estava feliz lá. Também eu não estava feliz. Eu queria vir para Boston. Isso ainda foi em Nova York. Ah, entendi. Eu queria ir para Boston, mas eu não sabia como sair de lá. E eu antigamente eu tinha muito contato com Deus, depois eu parei, né? Vim para os Estados Unidos, você só quer... Tinha contato com quem? Repete aí. Eu tinha muito contato com Deus. Ah, olha só, hein? Um outro ponto que nós vamos explorar bastante, né, Isabel? Sim. Então, lá no Brasil, você tinha vivia a sua fé e tudo mais. E quando chegou, você afastou um pouco. Afasta. E quantas pessoas fazem isso, né? Afastei, aí é quando começam as provações na vida, né? Exato, com certeza. Sim. Pra gente não esquecer, né? É verdade. Gente, eu morava perto de uma igreja, nunca fui na igreja. Nossa, nem posso acreditar. Mas aí, o que aconteceu? Foi meu primeiro desafio aqui nos Estados Unidos. Eu saí da escola e fui morar com essa senhora e não gostei de estar lá. Eu devo ter ficado com ela 2 meses. Ah, não foi E eu muito liguei tempo. para um amigo de Boston, ele falou, Isabel, vem para cá. Mas eu não sabia como fazer, porque eles saíam, deixavam eu sozinha com as crianças. Como eu ia sair de lá com aquelas 2 crianças? Ah, meu Deus. A mulher viajava, me deixava com as crianças. Uau. O marido dela é médico, morava em outro estado. Então, era como se eu estivesse sendo pai e mãe daquelas crianças. Sim. Eu não podia sair Deixou de lá. por conta de você. Aí ela voltou, né? Voltou para casa. Eu pensei, agora eu vou, já tem alguém para ficar com as crianças, eu vou. Você esperou ela chegar, né? Lógico. Mas ela não aceitava. Eu falei para ela que ia sair, ela falou que eu não podia sair. Uau. Então eu senti que eu estava numa prisão. Estava até presa, Eu estava numa prisão, eu senti que eu estava assim, não, eu não estou numa prisão. Aí eu comecei a pedir Senhor, aí lembrei de Deus, né? Lembrei. Aconteceu um episódio, foi o que, às vezes acontece uma coisa para você melhorar. Acontece o pior para que você chegue no melhor. Verdade. Aí naquela semana que a mulher estava fora, eu guardava o meu dinheiro lá, eu ficava no basement, né? Sim. Aí eu botava meu dinheiro dentro de um envelopezinho lá em cima. E guardava. Aí um dia a menina falou para mim, Isabel, eu posso ir lá no seu quarto pegar um blanket? Eu assim, pode.
E foi justamente onde estava o meu dinheiro. E aí? Aí, escuta, quando eu olhei, fui procurar o meu dinheiro, preparando, já que a mãe dela estava em casa, não tinha nada lá. Mentira. A menina tinha pegado todo o meu dinheiro, gastado tudo. E gastou? Gastou tudo. Eu fui no quarto dela, olhei na bolsa dela, porque isso aqui é proibido olhar na bolsa das pessoas. Eu não sabia, mas eu queria saber onde estava meu dinheiro. Você estava desconfiada. Gente, o envelope estava todinho lá com todos os recibos. Dentro não tinha nenhum tostão. Com os recibos, Com os ela recibos. guardou os recibos, a prova, aí, era né? 2h da manhã, eu bati na porta da mulher, acordei ela, falei assim, olha, aconteceu isso. Ela falou assim, eu não acredito, a minha filha não faz isto. A minha filha não faz isto. Eu falei assim, cadê meu dinheiro? A minha filha não. E nem acordou a filha dela para perguntar nada. E mostrei o envelope. Ela me acusou de ter aberto a bolsa da filha dela. O problema era ter aberto a bolsa. Para procurar. Aí eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu vou sair daqui. Aí naquela noite eu não dormi, gente. Imagina. Eu pensei, eu vou sair daqui, não quero saber. E era domingo, era dia de eu ir para fora mesmo, né? Passear, né? Aí eu peguei meu passaporte, eu botei 3 calças, uma em cima da outra. Gente, eu nunca vesti tanta roupa junto. Você vestiu as Para roupas. não notar que eu estava saindo, que ela não queria que eu saísse da casa dela. Gente, então você teve que fugir. Eu fugi. Gente, eu botei 3 calças ou 4 calças, botei não sei quantas blusas e fui lá para a escola que eu estudei. Eu peguei um táxi, fui lá para a escola que eu estudei. Sim. E quando eu falei, me leva para o aeroporto, me leva para a rodoviária, pedi meus colegas, me levaram para a rodoviária e de lá fui para Boston. Aí você foi para Boston, finalmente. Tinha um amigo seu lá. Tinha amigos meus. Comecei assim. Caramba, mas foi uma experiência, assim. Nossa, olha, muita coisa. Gente, eu comecei minha vida com $35. Era o único dinheiro que eu tinha, era os $100 daquela semana. Sim. Aquele dinheiro eu paguei o ônibus, me sobrou $35. Uau! Gente, vamos lá, vamos colocar aí quem já passou perrengue aqui no iniciozinho, quem tá passando, né? Não é? Quantas coisas que a gente tem que fazer, às vezes, né, se reinventar. Você vê, você já tinha sua profissão no Brasil, era professora, né, e tudo mais. Veio para se aprimorar e começou a viver outras experiências completamente diferentes, né? E a família estava no Brasil? Você tinha saudade? Como que era? Minha família estava no Brasil, não tinha, minha mãe tinha falecido há 1 ano atrás. Né? Antes de tinha você meu vir. pai, minhas irmãs todas, e uma irmã que mora em Utah. E uma que estava aqui, né? E aí você ficou quanto tempo sem voltar no Brasil? Essa é outra história. Ô, gente, olha, eu sei que todos vocês passam por isto. Olha, eu tinha nightmare, pesadelo. Toda noite que eu estava no Brasil. E eu não queria voltar para o Brasil. Olha. Eu tinha medo do Brasil. É mesmo? Insegurança no Brasil. Eu não queria voltar para o Brasil. E eu tinha sempre... acordava... Eu estava no Brasil, mas eu acordava e não estava. Graças a Deus que eu não estou no Brasil. Realmente, é muita segurança. Que coisa, né? Muita segurança. Como eu te disse, eu gosto de ser livre, eu gosto de estar tranquila. Eu não gosto. Eu amo o Brasil. O Brasil está aqui no meu coração. Mas, infelizmente, a insegurança que tem no Brasil, nós precisamos de orar muito, gente. Orar muito para os brasileiros, para todos. Coisa, né? Todas as pessoas do Brasil. Muita coisa acontecendo, né? Cada vez mais, né? Infelizmente. Mas conta aí, vamos dar um salto aí, vamos lá para suas outras vitórias, né? Que você já teve várias aí, mas vamos lá. $35. Isso, com $35. E aí, você foi estudar mais? O que você foi fazer? Como é que foi vindo o seu sucesso? Conta aí para nós. Então, eu vim para Boston, comecei a trabalhar numa pizzaria, eu ganhava $5 por hora, gente, eu estava tão feliz ganhando $5 por hora, gente. Eu estava feliz demais, dormia no chão, na sala. Ai, não tinha nada melhor do que dormir ali. Nada melhor. Porque você estava livre, né? E estava fazendo o que você queria. Nada melhor do que você estar livre. Porque tem pessoas que ficam presas
presas por coisas que você quer alcançar, coisas que você tem que fazer, fica presa, 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 e você nunca é livre, porque nós nascemos para ser livre, nós não nascemos para estar preso. Sim, você sabe aquilo que a gente também fala bastante, né? Que é uma falsa zona de conforto. É isso mesmo. Né? É isso Muitas vezes a gente fica preso numa zona de conforto desconfortável. É isso. Esperando, pensando no amanhã. E amanhã não nos pertence, gente. Você pode morrer aqui agora, daqui 2 minutos. Exatamente. Não nos pertence, não. Então, segura na mão de Deus e vai. Então, porque senão não vai, né? Senão não vai. Não eu segurei na mão dele e falei, Jesus, não solta minha mão. E não soltou mesmo. Se ele soltava, eu pegava de novo. Isso. E você não é a primeira pessoa que vem aqui e fala sobre isso, mas pelo jeito, né, assim, com certeza, a fé foi uma coisa que te ajudou bastante, né? Nossa, lá em Nova York, quando eu andei, gente, mais de 1 quilômetro, num frio gelo, e orando. Foi ali que eu comecei realmente a ter o meu contato com Deus. Porque ele traz você de um jeito ou de outro. Eu disse, agora você vai. Tá vendo? Sou eu que te trouxe para aqui, então eu vou cuidar de você. Então, mas e aí? Aí você começou a trabalhar na pizzaria, depois você conheceu alguém, como é que foi isso? Ok, eu trabalhei na pizzaria, aí, olha, começou, né? Eu comecei lá, depois passei para um restaurante, e aí trabalhava 2 restaurantes por dia, né? A igreja, eu não ia na igreja, gente. Não ia na igreja, porque domingo eu tinha que trabalhar, né? Agora imagina, gente, eu trabalhando do domingo e Jesus viesse no domingo, hein? Não tava nada, porque o domingo não é dia de trabalhar. Eu agradeço a Deus porque ele não chegou no domingo, viu? Vocês que trabalham no domingo aí, lembra que ele dá pra gente 24 horas por dia. E o domingo é dele, nós temos que dar para ele o que pertence a ele. E isso também é um ponto importante, né, Isabel? Porque a gente tem que ter o equilíbrio das coisas, né? E muitas vezes, você falou aí no início, até você passou por isso também, né? De ter aquele compromisso, ter aquela responsabilidade, aquela gana até, né? De conseguir as coisas, de trabalhar, de se sustentar, e vai deixando outras coisas de lado. Né? E nesse ponto é aí que a gente se perde. Quantas pessoas eu acompanho, eu percebo que estão muito adoecidas, praticamente num burnout, porque é trabalho, não tem lazer, não tem o domingo sagrado, né? Não tem a sua, não consegue mais exercer a sua fé ali, né? Ir num culto, ir numa igreja, enfim, no que for preciso, né? Da sua fé. E aí vai se perdendo, vai adoecendo, né? Vai se deprimindo e tudo mais. Eu tinha uma oração, gente, que eu falava sempre essa. É claro que eu rezava Ave Maria e tudo, né? O Pai Nosso, mas tinha uma que me dava assim, né? Uma garra de trabalhar. Ela era assim. Ela é assim. Ela é do Lauro Trevisan. É do Lauro Trevisan? É do Lauro Trevisan. Eu conheci um livro que chama O Poder da Sua Mente. Eu queria me conhecer, né? Sim, nunca perdesse de vista também. Eu gostava porque essa oração falava de Deus. Ele é assim, olha, eu sou perfeita, eu sou alegre, eu sou forte. Olha! Eu tenho amor, eu tenho muita sorte. Caramba. Eu vivo positivamente. Acredito firmemente no poder da minha mente, que é Deus no subconsciente. Uau, que maravilha! Tava sempre falando isso, né? Que é Deus. Gente, aí, ó, já fica aí de mensagem inspiradora, viu? Por favor, já arrasou. Olha, já tem arrasou. Alguém aqui, ó, Sou St. Paul, Our Lady of Mercy. Paul? Pega eles, Nossa Senhora. Acho que é para você o recado aqui, ó. Olha aí, ó, St. Paul. Cadê? Isso aqui embaixo. St. Paul. Our Lady of Mercy, pega eles, Nossa Senhora. Realmente, é Nossa Senhora. Não, eles é que tem que segurar na mão de Nossa Senhora. A mulher mais sábia do mundo é a nossa mãe, Nossa Senhora. Então. É que deu vida a Jesus. E foi ela também que te guiou, né? Nossa. Gente, eu segurei na mão de Nossa Senhora e ela leva mesmo, viu? Segura na mão dela que ela leva. Tá vendo?
É isso aí. Bom, e aí vamos lá, vamos seguindo aqui para dar tempo para você contar tudo, né? Porque quando foi que você se viu, então, nesse lugar de uma mulher de sucesso? Como é que você chegou nessa conclusão? Vamos lá. O que aconteceu mais aí na sua vida? Ok, primeiro sucesso para mim é você estar bem com você mesmo. Perfeito. É você viver o aqui e agora. Aí você está tendo sucesso naquele momento. Especialmente como imigrante, né, Isabel? Que às vezes a gente fica meio perdida, meio sem saber o que está acontecendo, mas nada melhor que um dia após o outro, né? Eu sempre tive, para falar dessa parte aí, eu me lembro que eu era criança, meu pai era homem de negócio. Eu sempre vi meu pai de terno. Eu amava ver eu nunca vi meu pai de chinelo, gente. É mesmo? Nunca vi meu pai com uma camiseta. Nunca. Sempre arrumado. Sempre arrumado, sempre arrumado. Ele era político no Brasil e tudo, mas ele é aquele senhor bem distinto. Sabe, eu achava aquilo muito bonito. E eu sou mais nova, né? Eu, mãe de uns 12 filhos, eu sou mais nova. Sei. Aí eu vivia sempre com um lencinho na cabeça, humilde, simples, andava devagar, só observava, quase não falava. Eu só observava. Uau! Eu era muito captando. tímida, eu era muito tímida. Só Gente, aprendendo. eu não sorria, eu tinha vergonha do meu cabelo. Sabe, porque minhas irmãs todas têm o cabelo liso e eu, a única do cabelo cacheado. É mesmo? Eu tinha um irmão que chegava perto de mim e falava assim: ô nega do cabelo duro. Pente que tu penteias. Aquilo me doía o coração. Gente, criança, gente, não se fala com criança. Não fale nada que pode atingir uma criança. Da aparência porque dela, né? aquilo grava na mente da criança. Então, eu gostava, por exemplo, na minha casa, sempre tinha boas comidas e tudo, né? Graças a Deus, meu pai tinha. As pessoas vinham da rua, passavam na minha casa, comia. Eu saía da minha casa para comer com as minhas amigas angu com feijão e couve, porque eu amava. Porque aquela comida para mim ali era a comida mais saborosa que tinha. Você sabia dar valor às pequenas coisas desde criança, né? Eu amava ali, elas me davam atenção, sabe? Elas conversavam comigo. Então, essa pessoa que eu sempre fui, sabe? Sim. E então, aí, voltando. Aí um dia eu estava na mesa, sentada assim na minha casa, tinha uma mesa muito grande, né? Aí, tomando café, meu pai, minha mãe, e eu sentava lá, calada, só ouvindo. Eu gostava de ouvir, não falava nada, eu só ouvia. Aí ele falava assim: nossa, Luzia, minha mãe chamava Luzia. A minha preocupação na vida é essa menina. Eu não sei o que vai acontecer quando ela crescer. É mesmo? Verdade. Mas eu nunca imaginava eles ficavam preocupados com a minha maneira de ser. Eu nunca imaginava. Eu queria ficar sempre distante para eu sentia bem. Eu ficava feliz vendo tudo que se passava. Sim. Sem estar na cena. Talvez até admirando aquilo ali, sem né? estar na cena. Aí minha irmã fala para mim: Isabel, eu nunca me lembro da minha infância. E eu digo para esse cara, eu me lembro de tudo. Imagina. Aí eu ouvi meu pai dizendo isto, aí eu comecei a pensar: ué, será que tem alguma coisa errada comigo? O que está acontecendo comigo? Não, isso não pode ser, não. O que é isto? Aí eu comecei, eu vou começar a aprender sobre mim. Comecei a pegar livros, aprender sobre mim. Não, vamos mudar, Isabel, não pode ser assim, não, né? Menina, mas desde pequena, então, sua percepção sensacional, né? Desde pequena. Aí eu, tem que fazer alguma coisa. Aí comecei, na escola, eu conheci um livro, Voa Mais Longe, a Gaivota que Voa Mais Alto. Eu quero ser essa gaivota. E assim você fez, né? Aquela palavra do meu pai é que me fez ser o que eu sou hoje. Olha só, tá vendo? Ver mais longe a gaivota que voa mais alto. Eu quero ver longe. Não, eu quero voar. Eu quero voar. E comecei a aprender sobre mim. Eu quero voar. E assim, a gente está falando aqui, né, de uma pessoa, né, você que naturalmente já tinha essa percepção, essa autoobservação, né, que muitas pessoas têm, mas outras precisam de ajuda.
né? Com certeza. E quantas vezes a resposta realmente está lá numa frase, numa palavra, e a numa gente não presta cena, atenção, né? Exato. Então, estamos aí para ajudar, não é? Com certeza. Quem precisar encontrar uma resposta. Eu falo que uma só, às vezes, é difícil, né? Às vezes são muitas coisas que acontecem junto. Mas recontar a história da sua vida é muito terapêutico. E a gente pode descobrir muita coisa boa dali e às vezes dá aquela guinada, né? Então, veja bem, que, pelo que eu estou entendendo, você aqui passando as dificuldades, né? As situações novas, na verdade, que é sempre uma novidade, pode ser difícil mesmo, né? Quem nunca viveu aquilo, claro, né? A gente não sabe de tudo. Mas você se lembrando e trazendo essa força aí, né? De quando você, desde o início, já estava ali se formando, né, enquanto pessoa. Uma coisa, o silêncio é muito importante. E reclamar, gente, não reclama. Não reclama. Deus não gosta disso, não. Tá vendo? Não, ele não reclama. Porque se eu começasse a reclamar, eu ia estar parada lá. Reclamar é como se você senta ali e começa a reclamar. O que vai ajudar você? Nada, 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 nada. Levanta e vai. Pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, aqui é muito forte, pelo menos nos lugares que a gente frequenta, né? As mulheres que a gente conhece, vamos falar da mulherada, né? Ah, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que conseguir isso, conseguir aquilo. E eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou aqui diante de uma mulher que está falando de sabedoria de vida, né? De uma simplicidade também, que é a vida e que às vezes a gente esquece. Que é o mais fácil, o melhor que a gente Porque desse jeito, né, de pensar sobre as coisas, é muito mais tranquilo de você fazer o que quiser também, né? Porque depois disso você também estudou, você é paralegal, não é? Aqui nos Estados outra Unidos. Né? Você criou seus 2 filhos, que agora já estão aí voando. Seu marido é advogado. Então, assim, você continua estudando, se desenvolvendo, né? E tudo. E isso é um sucesso, né, gente? É continuar vivendo, né, Isabel? Gente, o sucesso é você não se preocupar com o futuro. O futuro não nos pertence. Tem muitas pessoas aqui que trabalha, compra isso no Brasil, compra aquilo no Brasil e deixa de viver aqui. Quando chega no Brasil, fica doente, não é? E deixa de viver aqui, deixa de ir para a igreja, trabalha no domingo, como eu disse antes, né? Deixa Deus de lado, deixa Nossa Senhora de lado, deixa quem vocês quiserem de lado, porque pais que não vê os filhos, né, porque tem que trabalhar. Gente, nós devemos nossa vida a Deus, é Ele que é o dono da nossa vida. Você tem que levantar de manhã e falar, Senhor, aqui eu estou, me usa para esse dia, Senhor. E tira o dia para Ele dá tudo para nós, tira o domingo, gente. O domingo é dele, Ele dá 24 horas para nós. Então, é isso mesmo. Então, dar valor às pequenas, grandes coisas. Que é a maior, porque a hora que Ele quiser levar a gente, Ele leva, ó. Ele é que é nosso dono. Então. Ele que é nosso dono. Nós somos, gente, nós somos nada. Nada. Ninguém pode dizer que é melhor do que ninguém. Nós somos nada. Isso aí é a maior contribuição, né, que a gente pode ouvir. De novo, lembrando que nas pequenas coisas, nas coisas que parecem simples, é que tem a grandiosidade. Então, assim, eu trago até uma dica prática aqui, tá? Para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, mas não falei que é rapidão. Nossa, nem comecei. Mas você trouxe muita coisa importante. Quem está nos ouvindo na rádio, aqui no YouTube, não deixe de comentar, mas grava aí na sua cabeça essas palavras sábias, né, Isabel? Então, veja bem, é muito interessante que a gente consiga definir o que é o sucesso para nós, né? Então, porque cada mulher, cada pessoa tem sua própria jornada, ela vai saber, mas aí ela tem que se conhecer para definir, né? Porque o sucesso pode ser a paz de espírito, pode ser o equilíbrio, pode ser a independência financeira ou uma carreira dos sonhos, mas lembrando, sempre tudo com muita harmonia, com equilíbrio. Com equilíbrio. Nem de mais, nem de menos, porque se dá demais num lugar, vai faltar no outro, e aí?
como é que faz, né? Verdade. Igual você falou, às vezes eu estou só buscando o trabalho financeiro e estou deixando minha família de lado, né? A igreja, ou seja lá o que for, que também é importante, também é forte ali na vida, né? Então, com certeza, o maior investimento é esse autoconhecimento, né? Seja sozinha, ou sozinha eu acho que é impossível, mesmo que seja lendo um livro, né? Ouvindo uma pregação, né? Uma orientação aí cultural, ou com um profissional também, né? É verdade. Como não? Isso é sempre importante. Curso, network, enfim. Construir essa rede de apoio com pessoas que vão contribuir também, né, para te ensinar, para te ajudar a conversar e conviver melhor com o que você precisa. Pessoas que também têm os mesmos objetivos, né, ou parecidos. Com certeza. Porque não adianta também estar no meio de pessoas que pensam completamente diferente de você. Não vai dar certo. Né? Vai dar um puxão para trás aí, de repente. Então, observar tudo isso, né? E eu acho que também acreditar nessa capacidade de adaptação, né, Isabel? É verdade. Verdade. Se você pudesse colocar, né, assim, dessa forma, como que você se adaptou, né? O que mais te sustentou nessa jornada? Foi Deus. Né? Aí, ó, para você. Gente, o que mais me sustentou foi Deus e segurar na mão de Maria. Isso aí. Sem eles, não tem jeito. Então, você encontrou a sua forma, né, de sustentar. É isso mesmo. E a partir disso, a gente não pode deixar de falar. Surgiu aí no seu coração um desejo também de ajudar os mais necessitados, não é? Então, da política ou de qual? Tem duas não, coisas. vamos falar da non-profit. Sim, gente. E também do seu feito aí, né, dentro da política americana, que a gente não pode deixar de falar. Vamos lá, rapidinho. rapidinho. Primeiro, a non-profit, como é que é isso? Gente, eu cresci, né? Eu cresci no Brasil ajudando as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sinto feliz quando eu ajudo alguém. Eu sinto feliz, porque é Jesus que está ali, ó. Imagina, gente. Você não precisa morrer para ir para o céu, não. Ele está aqui perto de você, Jesus está lá passando fome. Não, vou ajudar. Então, perto da minha casa, tinha lá no Brasil as crianças, né? Eu trabalhava meu dinheiro de 13º, eu ia lá, comprava muitos docinhos, fazia sacolinha, entregava por aí, eles falavam assim, ô tia, que dia que é Natal, hein? Ô tia, que dia que é o dia das crianças? Porque já esperavam, né? Tudo bem. Eu vim para os Estados Unidos, né, trabalhando, sempre se alguma coisa acontece. Então, aconteceu uma coisa um dia que eu estava, meu marido, né, como eu disse, ele é advogado, estava numa reunião e eu comprei uns donuts, café e tudo, e para levar, né, para o pessoal da reunião e tudo. E terminou, sobrou aquele tanto de donuts. Eu senti, gente, no meu coração, uma vozinha que disse para mim assim, vai lá tomar um café comigo. Vai lá tomar um café comigo. Eu estou com fome. Eu pensei, nossa. E eu me lembro que eu passei no lugar, em Pompano, e vi aquele tanto de gente na rua sentado. Mas eu pensei que ali era um órgão do governo, que as pessoas estavam lá para fazer aplicação, esperando alguma coisa. Pensei, aí eu falei para meu marido, eu vou pegar tudo aqui e vou levar para um lugar. Vou tomar café em outro lugar. Você lembrou? Lembrei. Gente, eu estava vestida como eu estou vestida agora. Eu estava de terninho, não com essa roupa, numa reunião, estava numa reunião. Aí eu peguei e levei tudo para lá. Falei, vou lá ver o que tem lá. Cheguei lá, tanta gente sentada assim no chão, assim, sentei com eles, falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falam assim, nós moramos aqui. Falei, vocês moram aqui? Olha. Sim, nós moramos aqui. Vocês querem tomar um cafezinho comigo? Claro. Aí eu botei aqui donos assim no chão, gente, na calçada, cafezinho, dei cafezinho com eles, sentei lá com eles, falei assim, mas como que vocês moram aqui? Perguntei um por um, e tinha uma senhora lá que disse assim, olha, eu estou aqui há 30 anos na rua. Eu falei assim, mas por que na rua? Ela disse assim, eu já não consigo mais morar dentro de casa. E dá para notar que ela tinha um pouquinho de problema de álcool, né? Sim. Era uma senhora de idade. Eu falei assim, a senhora precisa de alguma coisa? Ela falou assim, olha, sabe, tá muito difícil de dormir no chão.
se tiver alguma coisa, você não tem um travesseiro para trazer para mim, não? Minhas colunas estão doendo muito. Olha Aí eu disse, só. uau. E perguntei ao outro, e você, o que é preciso? Aí cada um foi falando o que eles precisavam. E coisa E simples, tomamos né? o café e tudo, aquilo foi surgindo assim dentro de mim, que era Jesus. Eu estava ali tomando café com Jesus. Porque aquela Entendi. vozinha que estava dentro de mim, era Jesus que queria me levar ali. Naquele lugar. Gente, eu do jeito que eu estou, sentada lá Sim, com eles, na maior sim, simplicidade, conversando e sim. tudo. Aí depois eu fui para casa, a gente tomou café, eu fui para casa e arrumei muito travesseiro, cobertor e tudo, levei para eles. Ai, você levou. Levei, aí comecei a ajudar, aí eu passei a levar comida para eles todos sexta-feira por 2 anos. A comida a gente fazia como se fosse para o melhor visita, que era Jesus que estava lá. Com amor, e que eles né? não tinham comida. Aí a gente preparava, eu tinha um americano, falei, vamos fazer a comida comigo, vamos? Aí a gente, toda sexta-feira, a gente ia para casa dele, ele comprava carne, tudo, todo dia ia carne, verdura e arroz, ou alguma coisa. Então você teve ajuda aí, né? Aí eu Algumas pedi um pessoas senhor para me ajudar, começaram. mas eu que comprava. Nós Sim. comprávamos a comida. Mas eu tinha e outras ele. pessoas que ajudavam. Ajudavam a gente distribuir. Meu marido ajudava. E meu marido, gente, voltando um pouquinho aqui, sabe? Ele é judeu. Mas aquele judeu ateu, mas muito Judeu ateu. sério. Ele nunca foi assim de conversar com outras pessoas. Eu conversava com as pessoas antes e falava assim: sabe, a gente não conversa com estranho. Eu falei assim, Mitch, ninguém é estranho, não, todo mundo é igual. Aí até ele ia lá servir comida. Você acredita, que legal. gente? Nossa, para ele era um prazer. Então ele foi aprendendo também a ver a Deus nas pessoas. E assim surgiu Seeds of Love. Aí surgiu as sementes de amor. Sementes de amor. Eu já faço esse trabalho há 5 anos, antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, faz um tempo. Fazendo esse trabalho há 5 anos. A gente ajuda os pobres. E eu fui um dia em Fátima, e outra coisa que aconteceu lá, eu fui confessar, e estava chovendo muito, e tinha 2 formas, assim, um nome era um nome esquisito que eu não entendi, o outro, aí a mulher que chamava para você confessa aqui ou ali, eu não queria ir para este não, mas ela me chamou justamente para este. Foi? E quando eu cheguei, ela era um padre de Angola, chama Zeferino. E quando eu cheguei, conversando com o padre, um padre assim muito santo, e ele perguntou, padre, de onde você é? Eu sou de Angola, e começou a falar as dificuldades que tinha em Angola, a necessidade das pessoas, olha para você ver. Aí, a partir daí, começamos a trabalhar com Angola, nós já fizemos, nós já adotamos pessoas em Angola, nós criamos um site para Adote uma Família, famílias que com fome, gente. Eu tenho uma família que eu adotei em Angola, elas estão 4 crianças que não andam. Meu Deus. Muita pobreza em Angola. Começamos a cuidar das crianças lá. Até o padre, coitado. Tá vendo? Então, é isso. Aí nós surgiu a semente de amor. Aí meu marido semeadas, né? Meu marido disse para mim assim, Isabel, por que você não abre um non-profit? Aí é mais fácil para as pessoas ajudarem, porque eu não gosto de pedir dinheiro às pessoas, porque é chato, né? As pessoas vão pensar que o dinheiro é para mim, mas não é não. É para Jesus mesmo. Mas olha, é interessante então saber que quem quiser doar, né? Sementes de amor. Na Sementes de Amor. Passa seu telefone, porque ainda está se alguém quiser doar, nós já fizemos também 4 poços de água lá em Moçambique. Estamos fazendo agora em Angola. Sim. E se alguém quiser doar, o meu número é 561 305-9850, tá? E Jesus vai ficar muito feliz. Ele sabe que é você que doou. Maravilha, Isabel. Não, só casos de sucesso, não é, né? Tudo é sucesso, gente, para que mais? Exatamente. E para a gente fechar com chave de ouro, tem mais comentários aqui, ó. O Sou Saint-Paul, novamente, não busque uma vida vaga nesse mundo, procurem o reino do céu. Muito grato por ouvir, Isabel. Ai, que lindo! E a Helena Castro aqui, minha querida. Bom dia, minhas lindas. Bom dia para você também, minha linda. Bom demais, né? Então, mas para a gente fechar com chave de ouro. Chave de ouro, conta gente. aí o seu feito, né? Aqui, você então, na sua jornada aí de
de imigrante, nessa vida de imigrante. Você chegou lá no Senado americano? Como é que Ô, gente, agora é outra... Você se lembra que eu disse que voa mais longe a gaivota que voa mais alto? Exatamente. Na simplicidade e na humildade. Tá? Isso mesmo. Você não deve voar com orgulho. Você deve voar com humildade e simplicidade. E aí? Então, eu morava em Massachusetts, né? Eu sempre, como eu ajudei, sempre quis ajudar. Eu ensinava nas escolas. Quando eu chegava na sala de aula, o vice-diretor me chamava e dizia: Mrs. Santos, você pode atender essa mãe, essa mãe, essa mãe, essa mãe. Gente, antes de entrar para a sala de aula, eu tinha que atender as mães. Agora, imagina. Aí você já chega na sala de aula. Ensinar não é fácil, não. Não. Aí eu notava que os pais teriam que ser educados para que as crianças pudessem também ser educadas. Passou um tempo e disse assim, não vou mais ensinar. Eu vou trabalhar com os pais. Eu saí da escola. Não quis mais trabalhar, abri um negócio lá normal, um escritório, né, que eu tenho até hoje, né, meu escritório, que chama Cartório Brasil USA. Olha! Mas nesse Cartório Brasil daí não, tá, gente? O meu é USA, eu nunca divulguei meu cartório. Tô falando para vocês agora, tá? Mas eu sempre tenho meus clientes. Então, aí eu comecei a ensinar os pais. E fiz minha cidadania, eu pensei assim, gente, o que estão precisando? Eu disse, alguém votar? O voto conta, o voto é ótimo, o voto, as pessoas têm que votar. Comecei a conversar com muitas pessoas que estavam em Massachusetts, não tinha cidadania, nunca votaram, porque ninguém incentivava eles a votar. E também me despertou porque meu pai era político no Brasil. Então, quando você vem de uma família política, você entende a importância do voto. É verdade. Aí eu comecei a educar as pessoas para votar. Mas, só que eu gosto de ir na fonte. Eu nunca perguntei um e o outro. Eu fui lá no governo de Massachusetts, lá em Boston, conversei com ele. Falei assim, olha, o que eu posso fazer? E comecei a trabalhar, né? Aí eles me indicaram lá o partido, né? Não vamos falar de partido agora, não precisa. Mas aí me indicaram um partido lá, que eu disse que eu gostaria daquele partido que ajudava muitas pessoas. E comecei a trabalhar ajudando as pessoas. E vim para Massachusetts, depois eu mudei para a Flórida, procurei também o DC, né? E o DC me deu muito suporte. E eu falei assim, gente, nós temos muitos brasileiros aqui que precisam votar. Os brasileiros precisam votar. Sim. Mas como tem brasileiro que... Tem brasileiro que... E olha, muitos, né? Eu tive que levei um deles comigo, uma comitiva, mostrei o tanto de jornal, rádio, jornal, televisão, tudo. Aí é que eles foram acordar e saber que aqui na Flórida tinha brasileiros. Porque antigamente era só a língua espanhola, sabe? Sim. Só eles que eles reconheciam, não conheciam os brasileiros. Disse, gente, nós temos voz, vamos trabalhar. Aí o que eu fiz? Gente, nós temos voz, nós temos voz. E comecei, vamos trabalhar, nós temos voz. E eu comecei a registrar as pessoas para votar, educar as pessoas para votar. Eu preparava a cidadania para as pessoas. E aquilo era um prazer eu estar fazendo aquilo, porque eu estava educando, tá tudo na área de educação. Sempre educando, né? Isso que eu ia falar, sempre professora. Não, agora, a Convenção Nacional, era na época do presidente Barack Obama. Eles falam, Isabel, você precisa de aplicar para a Convenção Nacional. Eu falei, o que é a Convenção Nacional? Okay. Tudo que eles falavam para fazer, eu fazia. Eu não sabia bem o que era, gente. Eu estava lá, ó. Estava no barco para... Então, vamos lá, vamos navegar. Sim. Aí, tudo bem, vamos preencher. Agora nós temos que ir para Orlando. Ok, vamos para Orlando. Para mim era festa, não era nada mais do que festa. Sempre na alegria, né? Aí mas eu tinha sempre em mente Brasília na América. Eu falei assim, gente, nós somos brasileiros americanos. Se eu não puder me identificar como brasileiro americano, eu não vou ficar com vocês. Você já Aí colocou. Eles falaram assim, sim, mas por isso que eu tive que mostrar para ele por quê. Aí eles viram que realmente tinha potencial. Entendi. E nós fomos para a comitiva lá em Orlando e tudo, é quando eles elegem as pessoas que vão para a Convenção Nacional. E eles falam, Isabel, você precisa aplicar para a Convenção Nacional. Eu não sabia o que era ainda, gente. Eu era leiga, mas vamos lá. Convenção Nacional. E são eles é que votam, sabe? Para você... Aí eu fui... Ok.
Desculpa, eu estou muito correndo. Eles é que votam para as pessoas que vão ser eleitas para representar o seu país na convenção nacional. Na convenção, entendi. Nacional. Mas não é você ter rica, não é ter dinheiro que leva você lá, são méritos. Eles que eu fui eleita pelos americanos para levar o voto do brasileiro, que a gente, né, ajudando a minha comunidade brasileira, isso, né? E esse voto vai ser representado na Casa Branca, né? No White House. A partir da convenção, eles já podem dizer assim, olha, nós fomos eleitos pelos votos latinos, que nós somos incluídos no latino, mas latino tem o espanhol, hispânico e português. E então já tem essa diferenciação. E na convenção nacional você é muito é bem difícil de você chegar lá. A realidade é essa. Não é? Eu não tá sei vendo? É Deus que me levou lá. Gente, eu só sei Por isso dizer que é uma mulher de sucesso. Hoje, gente, nós somos brasileiros americanos. É uma terminologia. Nessa convenção tem o dia de você assinar seu nome, registrar e fazer. Nós fomos eleitos hoje pelo voto haitiano, pelo voto espanhol, pelo voto brasileiro. Entendi. Quem trouxe foi Isabel Santos. Uau! Arrasou. Eu levei um sign escrito Brazilian American. Perfeito. For Obama. Eu queria mostrar para o mundo que nós somos Brazilian American. Não importa a política que você faz, não importa se é direita ou esquerda. Para mim não existe direita ou esquerda. Não existe nada disso, tá, gente? Eu nem entendo nada de direita ou esquerda. Eu só entendo que nós somos Brazilian Americans. Perfeito. Não, Isabel, ó, até bater palma aqui, porque, meu Deus, que feito, hein? Que mulher de sucesso, gente. Imigrante brasileira. E está aqui, ó, lutando ainda pelos nossos direitos. O sonho que eu tive no Brasil, né? Eu tinha um sonho. Se eu vou para os Estados Unidos, eu quero ensinar os brasileiros, os americanos, a falar a minha língua. Ensinei em português. Agora eu quero levar o voto, por que não? Tá vendo? É isso mesmo. Eu baseio sempre, sabe aquele filme que tem N? Você já assistiu aquele filme? N? É uma criancinha muito simples, do orfanato, que ela fez um homem mais sério, mais importante do mundo, ser criança. Tá vendo? Então, é isso, nós somos, não é? Simplicidade, gente. Tudo que você põe amor e simplicidade, você vai longe. Deus em primeiro lugar. E não esqueça de Nossa Senhora, não, tá? Ela é a mãe de Jesus. É isso aí. Isabel, minha linda, só gratidão, viu? Pela sua sabedoria, pela sua força e suas palavras, né? Tão bem colocadas. E é isso, muito obrigada por vir aqui no podcast Vida de Imigrante. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade. Eu estava nervosa quando eu cheguei aqui, viu, gente? Não, mas aí depois vai ficando tudo à vontade. E é isso, pessoal. Infelizmente acabou, né? O nosso horário, mas é isso. Fique com a gente aí com a programação da Rádio Reli. E até semana que vem com o podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Eu sou a Patrícia Rigoni. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.